Seja bem-vinda, Miriam. Estamos aguardando a nossa audiência chegar e o nosso convidado está chegando. Fala, meu irmão querido, Rui, como estamos? Fala, meu mestre! Está um Tudo bem, sol Ângelo? lindo em Niterói. Vou até baixar aqui que está muito forte. Está um sol fantástico aí na sua terra. Que coisa boa! Marcos Marinho, fala, meu amigo. Opa, Marcos Marinho Calderano. Temos muita gente forte aqui. Ficou melhor. Mestre Paulo Figueiredo. Fala, meu irmão, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem? Como é que está essa família fantástica que eu gosto tanto? Querida Lisa, tá tudo Rapaz, bem com vocês? tá tudo tranquilo. Estamos resistindo aqui ao confinamento, mas torcendo para que isso passe logo. Se Deus quiser, irmão, se Deus quiser. Você está me ouvindo? Gente, dá um joinha para nós aí e me diz se vocês estão me ouvindo, a mim e ao Altamiro, estão vendo e ouvindo a gente bem. Por favor, só botar um joinha aí no espaço para a gente saber que está tudo ok. Eu estou te ouvindo e te vendo bem. Mesma coisa você, Altamiro? Tudo Tranquilo, certo? estou te ouvindo muito bem. Tudo certo. Então, perfeito. Amigos, vamos para a emoção, porque eu recebi aqui 950 slides do Altamiro, então eu sei que ele tem bastante coisa para eu sei que ele tem bastante coisa para falar. E primeiro, mestre, por favor, se apresente, porque a gente tem aqui uma galera da Jovem Guarda, que eu costumo chamar, os novatos, o pessoal que está estudando no curso de licenciatura em Educação Física aqui do Instituto Federal Fluminense. Aí, por favor, se apresente para a nossa audiência. Perfeitamente. Sou profissional de educação física com muita honra. Me formei em 1981, ou seja, sou dessa geração de dinossauro aí que está quase em extinção. Claro que E não. atuo no esporte há 25 anos, especificamente no futebol, mas passei a minha vida inteira dentro de academia, trabalhando com esporte olímpico, trabalhando com musculação, trabalhando com prescrição de exercícios, avaliação de pessoas e atletas, né, pessoas comuns e atletas, e oferecendo informação para que os profissionais da área, nutrição, medicina do esporte, fisioterapia e preparação física possam desempenhar seu papel da melhor maneira possível. Então, nos últimos 30 anos, eu passei colhendo informação para oferecer para os profissionais da área de saúde, para que eles pudessem acompanhar melhor os seus clientes, pacientes, atletas. É Que isso. sorte a nossa, graças a Deus você continua fazendo isso. E aí, mestre, por que que eu te convidei para ir para essa conversa, né? Lá em 2000 e um pouquinho, eu tive a honra de te conhecer através do Renato Meirelles, que esteve aqui na última live, lá na Body Planet de Niterói, onde você trabalhava com Uhum. avaliação junto com a Alisa. E desde então, eu sei que você é um apaixonado por essa história da tecnologia aplicada ao treinamento. E Sim. essa implicância só aumentou com o tempo, né? Principalmente depois que você adentrou ao futebol, mais oportunidade você teve de conhecer novos equipamentos, novas tecnologias. Então, por favor, como a gente está falando aqui da educação física do amanhã, e essa a gente tem percebido até na medicina um movimento na direção da medicina do estilo de vida, né? E essa tecnologia Uhum. vai fazer parte da nossa vida através dos vestíveis e coisas do gênero. Conta para a gente aí como é que a gente se prepara para essa emoção toda, por favor, mestre. Então, a gente se prepara para isso da mesma maneira que a gente se prepara para viver nesse mundo tecnológico que a gente tem hoje. Eu imagino que Perfeito. se você pegar a trajetória do telefone desde o Graham-Bell até hoje, né, e a gente, assim, com certeza o Graham-Bell quando
criou o telefone, quando inventou o telefone, ele jamais podia imaginar que o telefone fosse incorporar tantos objetos, tantas ferramentas como a gente tem hoje dentro do celular. Eu acredito, eu vou chutar aqui, mas pelo que eu tenho levantado de dados, eu acho que nenhuma criação humana acumulou num bem só tantos recursos. Você pegar o telefone do Grandel lá atrás e a gente analisar que hoje o telefone é raramente utilizado para falar com outra pessoa. Verdade. Né? Você tira foto, você faz vídeo, você usa de GPS, você mede a tua frequência cardíaca, você faz eletrocardiograma, você vê se o ambiente tem poluição sonora. Né? Então, assim, você usa como dinheiro, você vê filme, você vê televisão, você escuta rádio. É uma loucura. Todas essas invenções foram cair dentro do celular. Então, da mesma maneira que a gente aprende a lidar com isso no celular, a gente vai ter que aprender a lidar com essas tecnologias para uso, para qualidade de vida, para a saúde. Perfeito. E aí, o que dentro dessa linha, né? Até porque, como você comentou, a gente começou aí com o Polar, por exemplo, lá em 2000 e pouquinho, né? O Polar permitindo a gente verificar a frequência cardíaca do nosso aluno, né, durante a prescrição, até para fazer uma prescrição mais segura e eficiente para ele. A partir daí, o celular entrou no jogo e, como você mesmo falou, né, cada hora ele apresenta mais uma função que pode nos auxiliar nesse processo. Que você... o Renato fez um comentário interessante quando eu falei do profissional do amanhã. Ele falou, professor, o profissional de agora, porque a gente vai ter que começar agora essa caminhada, né, para poder estar sempre atualizado e poder sempre contribuir cada vez mais para a saúde das pessoas. Que aplicativos, que tecnologia, o que você está vendo, o que você já está usando, o que você acredita que vai fazer parte da nossa vida profissional nessa questão da prescrição de uma atividade mais assertiva para cada uma das pessoas que a gente vai trabalhar? Então, eu acho que a gente já está caminhando há algum tempo para isso, né? E isso se acelerou com a pandemia, dos recursos que você tem para monitoramento em tempo real. Tá? A gente já vinha fazendo isso no esporte, né? Então você conseguia aquilo que se tinha no passado, de você parar o atleta, né, com um estetoscópio para você contar os batimentos cardíacos, ou pedir a ele que colocasse os dois dedos na carótida ou no pulso radial para medir a frequência cardíaca. Você tinha que parar a atividade para medir a frequência de todo mundo. Hoje você faz isso em tempo real porque o sujeito usa um dispositivo, até sem relógio. Você pode colocar todas essas frequências cardíacas dentro de um tablet. Então você monitorar 50 atletas em treinamento e criar alertas quando cada um atleta ultrapassar uma variável um valor que você determinou, ou que ele fique aquém dessa variável, desse valor. Ou seja, você tem condição de dar um feedback para o atleta, tanto quando ele não estiver treinando na intensidade sugerida, quanto quando ele estiver treinando acima daquilo que foi proposto. Então, para mim, hoje, em termos de mercado, o que está tomando corpo são esses gadgets, essas ferramentas que você pode monitorar a pessoa em tempo real. Tá? A pandemia tem mostrado isso, que várias ferramentas que a gente vinha usando no futebol, no esporte, foram e estão sendo usadas na pandemia para monitorar os primeiros sintomas, às vezes até antes dos primeiros sintomas aparecerem. Por exemplo, tem o anel, que eu tenho falado nas lives bastante sobre ele, embora eu não ganhe nada para isso, falo porque eu acredito no conceito. Ele vem sendo usado e se percebeu que o anel conseguia predizer alguns quadros, né, de agravamento da doença, da 19, antes do paciente ter sintomatologia, através das alterações da frequência respiratória, através das oscilações da variabilidade da frequência cardíaca, através das mudanças de temperatura corporal, que às vezes são imperceptíveis para o sujeito,
até ele ficar febril e prostrado, existem pequenas alterações da temperatura corporal que já são percebidas pelo anel e que podem sinalizar como um sinal de alerta. Então, isso definitivamente está tomando corpo, e eu acredito que no novo normal que a gente tem falado, né, depois que isso tudo passar, vai ficar incorporado à vida das pessoas. Mestre, você usou uma expressão que realmente está muito comum agora, não é nem nas lives que eu tenho feito com os colegas, mas eu tenho escutado muito isso, principalmente no mundo do marketing, do empreendedorismo, da gestão, essa história de novo normal. Como é que você vê esse tal novo? Você vê que, inclusive, uma live muito interessante que eu vi foi do Walter Longo, e ele falava sobre essa história do novo normal. E ele fala em AC e DC, antes do Covid e depois do Covid. Sim. Como é que você enxerga, baseado nessa história da tecnologia, esse novo normal para o profissional de educação física? Eu enxergo assim, está muito claro para todo mundo que vem acompanhando a pandemia, né? Seja pela mídia, seja estudando os artigos, lendo o que a comunidade científica vem produzindo, que foram raríssimos os casos de pessoas que agravaram ou morreram, ou vieram a óbito, por serem, mesmo sendo normais, tá? Mesmo não tendo nenhuma comorbidade. Foram raríssimos os casos. E eu ainda imagino que, se fosse possível fazer uma necrópsia dessas pessoas, talvez a gente descobrisse que ela tinha alguma coisa silenciosa que ainda não era do conhecimento dela. Haja visto que a gente tem conhecimento que uma parte da nossa população é diabética sem saber, uma parte da nossa população é hipertensa sem saber, uma parte da nossa população é inflamada crônica sem perceber, né? Então, assim, eu imagino que, com certeza, quando a gente identifica que essas comorbidades levaram a um agravamento dos casos e até ao óbito, é preciso que no novo normal a gente entenda que precisamos fazer alguma coisa para não estarmos estratificados nesse perfil. O que eu preciso fazer para não ficar suscetível, para não ficar exposto ou não entrar nas estatísticas mais críticas em relação ao meu estilo de vida? Como eu devo me alimentar, como eu devo me exercitar, quanto tempo eu devo ficar sentado, né? De que adianta eu correr uma maratona, os estudos estão mostrando isso, de que adianta eu correr uma maratona às 6 horas da manhã, se eu passar 8, 9, 10 horas do meu dia sentado, fechado num ambiente, sem pegar sol, sem um mínimo de movimentação possível, ou seja, todo ganho que eu tive naquela atividade, eu vou perder pelo período exagerado de inatividade. Então, isso, para mim, no novo normal, assim, vai ser imperativo. Ou a gente muda o nosso estilo de vida, ou a gente vai ter na Covid-20, na Covid-21, na Covid-22, que elas vão estar com a gente mesmo, né? Como está H1N1 aí, a gente tomando vacina há 5 anos, a gente vai ter que fazer isso para a Covid, não tenha dúvida alguma. Então, o que eu preciso fazer para que ela passe por mim sem que eu sofra nenhum dano? Perfeito. O doutor Gevar acabou de entrar e eu assisti uma live sua com ele, onde você falou do sono. Você até tocou nesse ponto, que é uma área que está assim, despontando mais recentemente como uma preocupação grande com foco na saúde, né? A gente sempre fala, ficou comum se falar em exercício e nutrição, e o sono acabou, o pessoal lembrou que, opa, se eu não tiver um sono reparador, de nada vai adiantar só o treino e só a alimentação. Perfeito. Então, conta um pouquinho para a gente aí, mestre, o que você até comentou lá com o Gevar sobre essa questão do sono para a saúde das pessoas. Qual a orientação, quais os cuidados que a gente pode trazer para os nossos alunos em relação a isso? Então, se a gente parar para pensar na intervenção do profissional de educação física com o seu cliente, paciente, atleta em exercício, a gente fica, tirando o atleta de alto nível, a gente fica com esse sujeito 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas no máximo. O nutricionista,
se ele pudesse acompanhar as refeições, ele ficaria, se ele pudesse acompanhar assim, em loco as refeições, ele ficaria pouco mais de 1 hora. Se a gente levar 15 minutos no café da manhã, meia hora no almoço, meia hora no jantar e 10 minutos, 15 para uma refeição extra no meio desse processo aí, vai ficar 1 hora e meia, 2 horas. Nós não passamos com o nosso cliente, em qualquer área que a gente atue, mais de 1 hora e 30, 2 horas. Né? E esse cliente passa, ou deveria passar, 8 horas dormindo. Ou seja, de todas as intervenções, de todas as ações do dia, tirando o sujeito que é louco por trabalho, que passa 8, 10 horas, a maior parte do tempo a gente passa da vida, a gente passa dormindo. Então, é preciso dar um pouco mais de atenção a 1/3 do meu dia com um mínimo de qualidade. E quando a gente fala em qualidade, a gente está falando em preocupação que o ambiente seja tranquilo, que a temperatura seja boa, baixa, que você não tenha luzes acesas no ambiente, que você evite o uso de fontes indiretas de luz pelo menos 2 horas antes de você deitar, porque toda sinalização luminosa para o nosso cérebro é dia. O nosso cérebro não tem um relógio como nós usamos no punho, né? Ele tem um ciclo de funcionamento, que a gente chama de ciclo circadiano, que se construiu ao longo de milênios em função do amanhecer e do pôr do sol. Então, ele regula as nossas produções de hormônios e a nossa interação com o meio ambiente baseado na luz. Não importa a fonte, se é do abajur, se é do meu tablet ou se é a luz do sol. Certo. Então, tudo isso interfere muito, confunde muito o nosso organismo na hora que ele precisa estar na descendente para criar uma nova condição para o dia seguinte. Então, assim, evitar fonte luminosa, não se alimentar de alimentos muito pesados, quando a gente fala alimentos que são de digestão mais lenta, né? Não aproximar muito isso da hora de dormir, porque você vai para a cama com o teu organismo uma usina de energia em funcionamento, né? Assim, armazenando e transformando essa energia. Então, é necessário que a gente tenha algum cuidado com isso. E coisas básicas que a gente pode fazer, como começar a observar, porque o nosso organismo funciona muito melhor quando ele tem rotinas bem construídas do ponto de vista de hora de começar e hora de terminar. Qualquer pessoa que queira se organizar na vida, em termos de agenda, precisa fazer isso. Ela não pode... Cada dia ela vai para o trabalho num horário, cada dia ela acorda num horário, cada dia ela almoça num horário. É preciso criar rotinas para ela poder ter o horário de estudo, o horário de produção, o horário de jantar, o horário de lazer. A gente precisa fazer isso com sono. Estabelecer horários e rotinas que possam induzir um sono melhor. Então, se a pessoa que dorme um dia 10, outro dia meia-noite, outro dia 2 da manhã, com certeza ela está criando ruído para que isso siga num fluxo normal. Então, cuidado com estabelecer um padrão de comportamento para dormir, sempre deitar na mesma hora, ou procurar deitar na mesma hora, sempre procurar levantar na mesma hora. Se levantar durante a noite, evitar acender a luz, tentar ir até o banheiro, se for o caso de uma micção, tentar ir ao banheiro sem acender a luz, já conhece o percurso todo, pode trabalhar com outros sentidos, né? Então, assim, o tato, tentar chegar numa situação razoável nesse sentido, evitar beber muito líquido à noite, porque senão a micção vai acontecer e vai interromper teu sono. Então, assim, esses cuidados que a gente chama de higiene do sono, todos nós precisamos fazer para ter qualidade de vida. Perfeito, mestre. E aí, você falou nessa live que eu comentei com você sobre sono reparador e você comentou das fases do sono. Qual é essa relação de fases do sono com um sono efetivamente reparador? Então, a gente costuma ter aproximadamente 4 a 5 ciclos durante uma noite de sono, considerando 7, 8 horas de sono, né? Então, cada ciclo desse a gente passa por 4 fases. Uma fase
onde o sono é muito leve, ou seja, qualquer ruído, qualquer mudança de temperatura, qualquer coisa que mexa com os teus sensores de pressão, né? Ou digamos assim, você recebe um toque, né, na sensibilidade tátil, você responde facilmente a isso, seja auditivo, seja visual, seja tátil, você responde muito rápido. Aí tem uma fase em que a gente já consegue entrar num ciclo um pouquinho mais profundo, né? E dois ciclos que são muito importantes, que são o ciclo da fase REM e a da fase profunda, né? A REM, você tem muita movimentação dos olhos, muito trabalho no cérebro em relação ao aumento do fluxo sanguíneo para chegar com novos nutrientes, retirar o lixo que foi produzido, né? Então, você sonha nesse período, mesmo que não lembre, você tem muita relação com a realidade e o sonho, e a fase profunda, que você basicamente você fica estático numa posição. É interessante que nessa fase, por exemplo, às vezes você pode ter um sonho e você não consegue nem se mover, que é uma paralisia mesmo. Você tem a sensação de que pode realizar um movimento, mas você não consegue. É uma forma do corpo guardar toda a energia que você poderia estar gastando com uma simples contração muscular para canalizar em relação à restauração do organismo para o próximo dia. Sua esposa está perguntando se o despertador tocar, se ela pode voltar a dormir mais 10 minutos só. Então, cara, a gente chama isso de snooze, né? No celular, no telefone, no relógio e até no despertador, né? Snooze, que é a soneca. Ela já está comprovado cientificamente que ela é muito ruim. As pessoas se habituaram a colocar lá, coloca para despertar às 7 horas da manhã, e aí toca às 7, o cara olha para o lado, tá um friozinho, tá uma preguiça, ele vai, aperta o snooze e dorme mais 10 minutos. Né? Na verdade, ele interrompeu o ciclo do sono, porque foi despertado, inicia uma nova fase de sono, só que não consegue fazer um ciclo completo. Então, ou seja, aquilo ali é muito ruim para a saúde. Por quê? Porque como o organismo fica esperando o próximo alerta, você não consegue entrar no sono profundo, nem no REM, nem no sono profundo, exatamente porque você fica naquele sono leve, tipo, esperando o próximo alerta. Então, é estúpido, porque isso não gera nenhum tipo de contribuição, com a chance de você ainda levantar atrasado e ter que fazer tudo correndo. Então, coloca o despertador para a hora que efetivamente você vai ter que levantar para construir toda a sua rotina do dia. O snooze é definitivamente um desserviço para a saúde da humanidade. Da humanidade. Ó, tem um povo aqui confessando que o snooze rola muito nas suas casas e tal. Então, mas que legal que você deu uma explicação aí que não vale a pena o snooze, por favor. Com vamos toda logo certeza. vamos botar para moer, como diz o pessoal aqui de Campos, para poder andar para frente logo. Exato. Mestre, se você pode acordar às 7h10, não bota o despertador. Bota 7h10. Não bota 7 para fazer o snooze até 7h10. Coloca 7h10, se você vai levantar 7h10. Melhor. Não verdade. faz sentido. Então, são nesses dois últimos estágios de sono que você falou, no REM e no profundo, é que a gente efetivamente vai ter um sono reparador? Exato. Todos eles são importantes, cada um tem o seu papel a cumprir. Mas esses dois, eles são fundamentais para que você faça realmente uma restauração da energia, seja cerebral, seja muscular, seja hepática, para você ter o teu corpo limpo para o novo dia, os desafios que a gente tem, que são inúmeros, né? Cada vez mais. Já foi o tempo que a gente tinha um leão só para matar. É verdade. Ó, o povo está gostando desse papo do sono. Tem gente me perguntando assim, bom, já que você já condenou o snooze, tem alguma chance daquele cochilo da tarde valer a pena ou não? Claro que vale a pena. Isso também já tem literatura vasta confirmando que a soneca da tarde tem o seu papel. Ela é importantíssima. Não é à toa que sociedades mais antigas do que a nossa, né, fazem isso há muito tempo.
o perigo está no tempo. Quanto tempo você dorme? Tá? Então, assim, os estudos estão mostrando que o limite, e aí vai aquela coisa do respeito à individualidade, né? Mas aí 20, 30 minutos seria o limite. Aí sim, bota para despertar e levanta. Porque se isso durar muito, o que vai acontecer? Você vai diminuir as necessidades noturnas. E aí você empurra esse teu ciclo circadiano para mais à frente e invade o dia seguinte. E Perfeito. Você vai ficar fazendo isso, vai invadir no dia seguinte. E aí, como a gente não consegue mexer na hora mundial, você vai ter que mexer na tua. Se eu pudesse Perfeito. Empurrar a hora mundial, tipo, eu acordei mais tarde hoje, eu vou empurrar a hora do mundo. O mundo, como a gente faz com o período de verão que a gente tem horário de verão. O horário de verão. Se eu pudesse fazer, que cada governo administra de uma maneira. Se eu pudesse fazer o horário do Soneca, eu pudesse empurrar a hora do dia no país em que eu vivo, aí seria bem mais fácil. Como eu não consigo fazer isso, o dia vai se encerrar à meia-noite de hoje, eu preciso respeitar isso para que o ciclo funcione dentro das 24 horas. Senão ele vai ficar invadindo o outro e sempre empurrando e atrapalhando o seguinte. E esses 20 minutos, na verdade, a gente vai ficar só naquela primeira fase do sono, né? A gente não vai chegar a completar. Pode acontecer de você, em fazendo tudo direitinho, com rotina, apagando as luzes, evitando ficar com o celular, você consiga fazer um ciclo completo. É possível Perfeito. fazer isso. Tá? Mas isso requer treinamento, mas é possível. Então você já está me ajudando já. Porque o que acontece? Eu agora, aqui no Instituto Federal Fluminense, eu virei tio, né? Agora eu sou professor de educação física escolar do ensino médio. E aí eu tenho agora convivido com humanos de 15 a 18 anos, que é um grupo bem particular nos seus hábitos. Sim. E um dos piores hábitos que eles têm é o de sono. Por conta desse artefato tecnológico que a gente está usando aqui para se comunicar, inclusive, que tem assim, eles deitam com esse troço em cima deles e passam horas assim, né? Uns já eles vêm do Netflix direto, né? Já assistiram lá na televisão Netflix, e aí lá para 1h da manhã, 2h da manhã, eles ainda estão nas redes sociais e muitas vezes dormem com o celular no peito e tal. Como é que a gente orienta esse povo a mudar esse hábito? Cara, é educação de hábito. Maciçamente informar. Porque, assim, eles não vão ter a percepção do dano hoje. Com certeza. Não tem como, entendeu? Assim, existe uma enorme plasticidade cerebral nessa garotada. Né? Eles têm muitos estímulos que vão estar sempre promovendo essa plasticidade. Só que, na medida em que cada noite de sono mal dormida numa pessoa de um pouco mais de idade significa o comprometimento de algumas ligações de neurônios. É por isso que a pessoa ela dormiu legal e acordou com um lapso de memória. Ela dormiu com um lapso de memória e acordou com Alzheimer. Entende? Porque, assim, isso é um processo muito parecido com um infarto. Embora ele pareça repentino no ato em si, ele levou muitos anos sendo construído. Ele não tem nada de repentino se você pensar a etiologia do infarto, né? Por que ele aconteceu? São artérias entupidas com anos de alimentação inadequada. São vasos estreitos com anos de inatividade. Isso leva o sujeito ao infarto. Assim acontece com as doenças neurológicas. O Alzheimer, o Parkinson, a demência, nada mais são do que uma perda progressiva ou do neurônio ou da capacidade dele de operar. Perfeito. Que esses meninos não vão perceber. Entendeu? O Renato, fala, meu mestre, o Renato Meirelles acabou de entrar aqui, lembrando
daquele livro, O Hábito, né? E perguntando que o hábito tem a ver com recompensa, né? A mudança de hábito necessita de uma recompensa. Aí, para a gente refletir aqui, que recompensa que a gente vai dar para essa garotada, para eles terem a vontade de mudar de hábito. E como Eu achei a citou pergunta, bem, eu achei a pergunta interessantíssima. Você quer ver? Enquanto você estava falando sobre os meninos, né, como que você, além de você ter que informar, eu acho que vale a pena você fazer pequenos experimentos com eles, vivenciado por eles mesmos. Por exemplo, dividir a turma em dois grupos, tá? E colocar esses dois grupos para ficar acordado até tarde, mexendo no tablet, e outra metade dormir cedo. E no dia seguinte você dá uma tarefa, por exemplo, que requeira tomadas de decisão. Os estudos são claros nisso. A pessoa que dorme mal tende a responder pior na tomada de decisão. Ou tomar uma decisão errada, ou ser mais lenta na tomada de decisão. Ou seja, o time de resposta ser um pouquinho mais atrasado. Então, existem uma série de brincadeiras de reflexo que você pode fazer com a garotada para você perceber o quanto que ela consegue responder quando ela está com uma boa noite de sono e quando ela não está, para ela poder ver o impacto que isso provoca no organismo dela. Dá para brincar e, com certeza, você vai conseguir convencê-los porque eles vão vivenciar a experiência de uma noite mal dormida e do que isso pode promover até no jovem, como, por exemplo, tomada de decisão e tempo de resposta. Então, aí a gente compensa a história da não percepção do dano, né? Com Sim. essa estratégia, ele vai conseguir perceber o dano, vai vivenciar Sim. o dano. Perfeito. Vou aproveitar que o André Leta acabou de entrar aí, acabou não, já entrou até um tempinho, e ele fez na verdade, ele vivenciou... Uma provocação. Ele vivenciou a história do uso da máscara durante um treino de corrida. Sim. E aí ele fez, aliás, fantástico, André, mais uma vez. Não sei se você só deixou aquilo no Stories ou se você pode disponibilizar aí para que a gente possa divulgar no nosso grupo dos alunos aqui da Educação Física. Foi um trabalho bem bacana, porque ele foi experimentar, porque o que a gente tem ouvido hoje, né, é a ideia do incômodo que a máscara causa para as pessoas que estão caminhando. Quem já está caminhando já sente. Quem corre, mais ainda. É claro que isso vai defender o incômodo diretamente proporcional ao nível de condicionamento físico dessas pessoas também. E aí o André mostrou essas possibilidades. Mostrou um tipo de máscara, depois usou um outro, e aí ele comparou o quanto de desconforto que gerou nessas duas situações. Falando agora para o nosso povo aí que ainda está começando agora, ou se empolgou com a ideia de fazer atividade física, né? Viu que, rapaz, o sedentário está sofrendo mais que eu agora, tem mais risco de ter aí um coronavírus e tal. Como é que para quem está começando a fazer atividade física e já começou tendo que usar máscara, ou para essa galera que vai voltar para as academias, algumas academias já retornaram, e tendo que usar máscara, por exemplo, o treinamento de força. O que você pode nos orientar? Quais são os estudos que você pode trazer para a gente? Então, com o uso da máscara, eu não tenho nada, porque isso é muito recente, né? A gente ter que andar de máscara e ter que treinar de máscara, a gente não tem ainda alguma coisa longa, né? A gente tem agudo, mas a gente não tem crônico sobre isso. Né? Não existiu eventos agudos em quantidade para você poder gerar um efeito crônico. Então, a gente não tem nada em relação à máscara. Eu diria o seguinte, tudo é adaptação. Tá? Sair para caminhar ou fazer uma sessão de musculação de máscara é desconfortável? Causa um abafamento, uma certa sensação de sufocamento? Sem sombra de dúvida. Mas os nossos músculos inspiratórios e toda a musculatura que trabalha acessória para a respiração, diafragma, elevadores, todos os músculos inspiratórios, de uma maneira geral, vão se adaptar a isso. Estou te dizendo isso porque a gente experimentou durante um tempo o uso de um equipamento
chamado Brief Right, tá? Que era um dispositivo que você usava como se fosse um snorkel, tá? De natação, só que em vez de ficar para cima, ele fica para baixo, e você vai criando um fechamento da válvula de forma que você dificulte a entrada de ar. Beleza? Perfeito. A gente usou isso no esporte, no futebol, na natação. Tive atletas de natação que colocaram o brief na ponta do snorkel e nadavam com o snorkel, com o brief na ponta, com vários níveis de dificuldade. Então você tem 5 aparelhos, cada um deles indo de 1 a 5 na dificuldade. Então você tem 25 níveis de dificuldade dos 5, tá? Que o sujeito usa o rosa, passa do rosa para o vermelho, do vermelho para o laranja, do laranja para o azul, do azul para o preto, que é o Ironman, que a gente chama, né? Porque é para quem realmente tem uma capacidade muito grande. E você percebe que o sujeito consegue aprender a puxar o ar, mesmo tendo a válvula fechada. Tá? Ele consegue ensinar os músculos, treinar os músculos. É uma ginástica, uma musculação para a musculatura respiratória. Então, com certeza você vai se adaptar. Eu não tenho a menor dúvida disso, porque eu usei no futebol e usei na natação. Tá? Então, a gente consegue ver que o atleta passa, na primeira sessão de treino, no nível 1 do primeiro brief, com dificuldade, e ele consegue viajar do primeiro para o 25º nível, na medida em que você faz a progressão do uso desse recurso. Então, prejuízo de VO2, não creio que aconteça, acho improvável, né, mas é preciso testar. A gente que mexe com ciência, a gente está sempre preocupado em testar para poder afirmar. Com certeza. Né? Então, assim, mas com certeza o sujeito vai se adaptar ao uso da máscara como a gente se adapta ao uso desses recursos. Não tenho dúvida alguma. Beleza. Só para complementar, o André está dizendo aqui que o teste ele deixou só no Stories, que pena, vamos ficar tristes com isso, mas ele colocou lá, ele fez 4 posts, né, falando sobre isso. Então é só visitar o Instagram do mestre André Letta, aí depois ele vai deixar aí para a gente, por favor, o endereço para a gente visitar para entender um pouquinho mais esse uso da máscara, porque isso, conforme o Rony Meisler da reserva deixou numa live dele, a máscara vai virar item de moda, né? Então as pessoas vão ter que usar isso com mais frequência, inclusive na prática da atividade física. Não só nesse retorno imediato, mas segundo o Altamiro, talvez no novo normal, né, como você chama. Eu imagino que sim. Eu imagino. Meu mestre, voltando de novo para a tecnologia, outra live fantástica que eu vi você conversando sobre a eletroestimulação. Inclusive, a gente tem um modelo de negócio no fitness agora que trabalha essa possibilidade, né? Conta para a gente aí que modalidade é essa, né? E quais são realmente os benefícios e talvez as dificuldades se ela é para todo mundo, pode fazer isso? Qual o público que pode fazer, qual o público que não pode? Por favor. Então, essa live foi com o Breno, que é, na minha, Breno, ele é o na minha especialista. opinião... Não, ele é outro especialista, não. Ele provavelmente é a maior autoridade no assunto. Tem muito fanfarrão aí no mercado, entendeu? Mas ele é um estudioso. Ele é um estudioso. Verdade. E ele brincava com ela quando era criança. Então, isso é só para você ter uma ideia. Eu não estou dizendo que ele é velho, ele é muito mais novo que nós, mas ele já brincava com a eletroestimulação há muitos anos. Então, isso não é uma coisa nova. Tá? O que é novo nesse processo é como ela está sendo utilizada agora na forma de tecnologia vestível. Né? Então, o que tem de novo hoje, antigamente você pegava os eletrodos e ligava na origem e inserção de um músculo, né? Assim, na parte proximal e distal, por exemplo, da coxa, bem alta no quadril, para quem está nos ouvindo e não domina o assunto, bem alta no quadril e perto do joelho, botava os eletrodos, positivo e negativo, e dava descarga elétrica para esse músculo contrair. Isso tem 40, 50 anos. Né? Hoje, como as pessoas não dominam muito essa anatomia para saber se coloca direito no lugar certinho, você veste uma bermuda e os eletrodos estão posicionados na maneira correta. Você veste
uma jaqueta e elas já estão posicionadas, os eletrodos já estão posicionados para pegar grande peitoral maior, grande dorsal, serrátil, bíceps, tríceps, a musculatura da panturrilha, coxa anterior, coxa posterior, glúteo. Então você veste uma roupa e essa roupa ela é manipulada por alguém, né, externamente, ou seja, você tem um tablet ou um celular ou um totem onde você coloca que intensidade você quer em cada segmento, em cada agrupamento muscular. Você pode colocar até mais no direito, no bíceps direito do que bota no esquerdo, se você quiser fazer um trabalho compensatório, por exemplo. Mas hoje essa tecnologia está disponível, inclusive sem fio. Você pode fazer treinos funcionais. Isso já está sendo utilizado com alguma frequência em academias, e a gente está começando a ver isso migrar para dentro do esporte. Agora, com a pandemia, muitos jogadores de futebol entraram em contato, perguntando se na cidade onde está, o cara está em Santa Catarina, pô, tem um estúdio aqui, está fechado, e o sujeito me ofereceu o colete para usar no meu condomínio. Você acha que vale a pena? Se o sujeito domina, se o profissional domina a tecnologia, com certeza vai ajudar. Né? Se for só por modismo, é preocupante, porque a gente, tudo usado de uma maneira indiscriminada, sem uma boa formação, sem bom domínio do equipamento, vai gerar problema, como você pegar um carro sem saber dirigir e você vai atingir o poste ou alguém na calçada. Então, conhecer a tecnologia, conhecer a fisiologia da contração muscular, isso é fundamental, para que você possa prescrever o exercício de maneira correta. Grandes grupamentos merecem uma atenção diferente de pequenos grupamentos, né? E a posição deles no corpo também, em função da quantidade de líquido que tem no ambiente, da quantidade de gordura que tem no local, tudo isso requer algum conhecimento de fisiologia e de anatomia humana para que você não erre na hora de ajustar a intensidade do trabalho. Mas não é futuro, é presente. Já tem muita gente fazendo bons trabalhos usando esse equipamento. A grande vantagem, tudo tem vantagens e desvantagens, mas a grande vantagem é que você consegue recrutar um volume grande de músculos ao mesmo tempo, impossível de ser feito na musculação, mesmo que você faça um exercício conjugado entre um agachamento com uma contração, com uma elevação de braço, que você tem vários grupamentos musculares ao mesmo tempo, você tem o risco, né, de não executar o exercício de uma maneira correta do ponto de vista biomecânico, que você não terá usando o equipamento, então você consegue recrutar muitos músculos ao mesmo tempo, definir as intensidades programadas na tela do dispositivo e fazer uma sessão de musculação que levaria 1h40, 2 horas, em 25 minutos. Se você pensar em tempo, que as pessoas sempre se queixam, é a primeira desculpa que a pessoa dá para não fazer exercício, é não ter tempo. Tem tempo para um monte de outras coisas, mas essa é a primeira desculpa que ela dá. Então, assim, essa você já não pode me dar. Risca essa daqui, porque eu vou te dar uma sessão de treino que você pode fazer em bem menos tempo do que você faria se deslocando para uma academia, ficando 1h40 dentro de uma sala de musculação para fazer uma boa série de musculação. Né? A outra coisa é que você não precisa, pela intensidade do trabalho, pela agressividade do que você consegue proporcionar, é que você pode fazer isso 2 vezes por semana. Essa é outra coisa fantástica. Porque quando você pensa em pouco tempo, você abraçou 2 coisas. É o tempo que você fica disponível para a atividade e quantas vezes você precisa fazer isso na semana. Ela vai ganhar, ela tem apelo para ganhar espaço por essas razões. Por 2 apelos fortíssimos, assim, pensando o que você comentou bem aí, que a questão de tempo e comodidade, e agora a questão até de segurança, né? De você não estar muita gente fazendo nada coletivo, até para segurança. Existe alguma contraindicação para o uso desse tipo de treino, mestre? Sim, existe. A primeira delas é da grávida. Né? A gente não sabe ainda, isso é parecido com tudo que já se fez no mundo.
né? A talidomida era legal até se descobrir que ela provocava efeitos teratogênicos, né? O raio-x era um exame. O raio-x há 60 anos atrás era um exame para você verificar se o bebê estava bem, o feto estava bem posicionado, até se descobrir que tinha efeitos teratogênicos. Então a gente não sabe, né, o uso continuado disso, que consequências ele pode ter. Então é melhor não Certo. fazer na grávida, em função disso, tá? Claro que com critério, com um profissional muito competente, que domine muito a tecnologia, ele vai conseguir realizar, mas a gente coloca esse grupo como um grupo à parte. Os portadores de marca-passos, sejam eles marca-passos cardíacos ou marca-passos de uso cerebral, como é o caso de epilético, que hoje tem implantes de... Embora você não faça corrente elétrica na cabeça, né, com o colete, vale a pena você evitar, assim como também os eletrodos são colocados de maneira que você não cause nenhum dano para o marca-passo, é melhor evitar. Tá? E os quadros em que a pessoa está fazendo uso de drogas que são têm ação neuromuscular, né? Elas têm um efeito neuromuscular, como drogas para dormir, para ansiedade, bebida alcoólica, né? Eu não estou falando de uma taça de vinho, mas eu estou falando do cara que toma 3 doses de uísque, toma 6 cervejas e vai fazer uma sessão dessa. Realmente não é legal, né? Pessoas que tomam diurético, ou seja, para esses outros casos, eu coloquei grávida e usuários de marca-passo. Todos os demais requer uma anamnese básica, né, para que você possa saber se vale a pena você prescrever para aquela pessoa naquele dia em função do que ela tem de rotina. Mas, de uma maneira geral, da criança ao idoso, qualquer um poderia fazer com critério. A hipertensão ou uma outra cardiopatia poderia ser um contraindicador? Não. Em Não, princípio, tranquilo. não. Não, não Tá. seria. Como não é para atividade física, por exemplo, o hipertenso pode fazer musculação. O que você tem que Perfeito. evitar? O que você tem que evitar é que frequência e pressão arterial subam, ou seja, séries que tenham longa duração na execução, porque você vai subir, vai aumentar o duplo produto, né? Que seria a frequência cardíaca multiplicada pela sistólica da pressão arterial. Então, isso aí pode gerar um dano. Então, se o cara vai fazer 4 séries de 12 movimentos, que seria da musculação, você faz séries de 3 movimentos para reduzir a duração do exercício e evitar que a pressão de oclusão do movimento em si, né, dos movimentos que vão gerar tensão no tecido, obriguem o coração a fazer mais força, para poder bombear o sangue. Tá? Então, aí seria o mesmo critério. O hipertenso poderia fazer sem problema. E, mestre, agora a gente chegou até. Foi até uma postagem do mestre Marcelo Costa de uma aula de spinning que o professor estava em casa e eu acho que através do Zoom, fazendo uma aula com 3 ou 4 alunos. E aí, assim, parece que dentro do novo normal, aliás, no período que a gente está vivendo agora, durante esse distanciamento social, as pessoas tiveram que se adaptar ao treino em casa, né? Quem estava praticando atividade física alugou o equipamento da academia, está assistindo às lives dos professores e tal. E no meio desse movimento estamos com novos entrantes. Pessoas que perceberam a necessidade e estão aí, opa, vou lá fazer uma aula dessas. Certo. Só que esse cara que eu estou falando, ele tem 20 anos de sedentarismo e entrou naquele efeito manada que o marketing chama. Vamos lá, porque tá bom, o negócio é esse agora. Eu tenho que fazer isso porque eu vou ficar melhor da imunidade. Qual é o alerta que a gente pode dar, não para esse cara, mas para o professor que hoje está se utilizando da tecnologia para ministrar aula para essas pessoas também, né? Porque essa é a que me preocupa mais, qual a orientação que vai chegar para esse cara que não fazia nada e, de repente, foi no grupo, caiu no bolo. Então, Ângelo, na minha opinião, não muda nada se a gente pensar
da visão das academias lá atrás. Tá? A gente teve aulas de spinning há 15, 20 anos atrás, onde as pessoas entravam na sala, faziam a aula, as pessoas sabiam os nomes, né, do professor e o professor sabia dos clientes, mas não sabia a frequência cardíaca, não sabia a zona de treinamento aeróbio, não sabia se a pessoa dormiu bem ou dormiu mal, não sabia percentual de gordura, não sabia objetivo, não sabia limitações. Então, isso a gente mudou. O André participou disso. Né? Um período da educação física onde a gente teve a necessidade de oferecer aos profissionais de educação física avaliação dentro das academias para que a gente conhecesse o cliente e pudesse prescrever para aquilo que ele quer e para aquilo que ele precisa. São duas coisas diferentes. O que eu quero nem sempre é o que eu preciso. Né? Então, a gente conseguiu oferecer isso. A gente mudou. Foi uma quebra de paradigma gigantesca que aconteceu na educação física naquela época, onde a gente ofereceu informação. Este é o seu cliente. Ele entrava na sala com uma pastinha, onde ele não era só uma matrícula. Ele tinha uma história de vida, uma história de saúde, de doenças, né? Que o caracterizavam e a gente tentava respeitar essa individualidade com critério. É isso que a gente vai precisar fazer agora. A gente não pode perder a oportunidade de viver nesse novo normal aquilo que a gente tinha uma enorme resistência, que é o atendimento à distância, que a Yara Vaz, a Tônia Carreiro, lá atrás, né? A Jenny Fonda, um monte de gente fez isso. Botava aula na televisão e as pessoas faziam dentro de casa. A gente viveu isso há muitas décadas atrás. O que a gente pode fazer para ter informação do cliente? Quer dizer, esse cara que veio no efeito manada, a gente não pode perder a oportunidade de que ele preencha um pequeno questionário, onde ele diga quem ele é, entendeu? Que a gente possa atender. Eu tenho certeza que a gente vai caminhar para oferecer a live de ginástica, oferecer a live de musculação e ter, diante do meu computador, ao mesmo tempo em que eu estou oferecendo a imagem com o exercício que a pessoa tem que executar, um monitor com os dados dessas pessoas. Já tem gente trabalhando nisso. Quando eu falo isso, o mercado já está olhando para isso. Tá? Já temos gente hoje olhando para como eu consigo mandar o sinal para essa pessoa e receber o sinal dela. Se a gente faz isso hoje com o celular para compra, né? Quando você faz uma compra e ela é considerada indevida pelo teu cartão, imediatamente você recebe uma ligação telefônica do cara que está lá no controle e diz assim, essa compra aqui é suspeita porque ela foge um pouco ao seu padrão. Ela é sua mesmo? Você diz, sim, é. Nós vamos ter isso para a saúde, né? Que é a internet das coisas. Nós vamos ter isso. Nós temos que nos preparar. Você está propondo uma live onde o nosso colega que está se formando agora, ele precisa olhar para esse mercado de trabalho e ver como ele pode se inserir nesse mercado e ser bem-sucedido. A melhor maneira é olhar o mercado, perceber quais são as necessidades do mercado e se preparar para elas. Entender tecnologia, dominar a tecnologia e oferecê-la como um recurso a mais, um plus na sua atividade, é o diferencial do mercado para o profissional que está pensando no novo normal. Ele precisa conhecer a tecnologia, dominá-la e oferecer ao cliente. É isso que vai fazer ele diferente no mercado. Caraca, meu mestre, você não podia ter fechado de forma melhor. É isso. Essa é a principal mensagem. Você tem 3 minutinhos para dar o fechamento do nosso encontro. Se é que você ainda pode fazer mais coisa boa, mas eu sei que pode. Por favor, então, manda lá para nós. Primeiro eu queria mandar uma mensagem para o André Leta aí, que ele mandou uma pergunta se existem estudos robustos falando sobre o sono inadequado, né, e doenças como, por exemplo, Alzheimer. Tá? Existem correlações muito fortes entre quem tem Alzheimer e apneia do sono, noites mal dormidas, né, insônia, existe correlação. Não necessariamente a gente pode afirmar que uma forte correlação significa a relação de causa e efeito. Tá? Isso é um cuidado que a gente precisa ter. Porque todos os animais que voam têm asa, uma xícara tem asa, mas uma xícara não voa.
né? Então, acho que se a gente for pensar em gerar inferência baseado numa informação, que é a asa, a gente pode cometer o erro no caso da xícara. Então, assim, mas a gente já tem estudos interessantes mostrando que sim, um sono inadequado vai provocar danos cerebrais. Isso não há dúvida alguma. Tá? Comprometimento cerebral, não há dúvida alguma. Se vai gerar o Alzheimer, é possível que sim. Se vai gerar o Parkinson, é possível que sim. Porque existe uma incidência muito grande desse perfil de pessoas que dormem mal nas pessoas que sofrem desses tipos de patologias, de doenças. Né? Então, isso é um fato. Como mensagem final, Ângelo, eu queria primeiro te agradecer, dizer às mestre, eu te pessoas, agradeço sempre. dizer às pessoas que a gente tem hoje a internet, que ela pode se transformar numa forte aliada, né? Existe um perigo enorme, que existe muita informação e a gente precisa garimpar as que são confiáveis, mas existe muita coisa boa. Nesse universo de informação existe coisa boa. Se ela está disponível para mim, pode estar disponível para qualquer um que está nos assistindo. Ou seja, a informação que eu tenho hoje, ela não é privilegiada, porque eu conheço o pesquisador. Ela está lá porque no dia seguinte que ele pesquisou, já tem gente criticando o que ele publicou. A gente viu isso agora nessa publicação da Lancet, né, sobre a hidroxicloroquina. A publicação foi feita no dia 22 de maio. No dia 23 de maio, no dia seguinte da publicação oficializada numa revista de importância como é a Lancet, já existiam 5, 6 pesquisadores discutindo e questionando a metodologia. Ou seja, a informação está disponível. Então, a gente tem que fazer bom uso dela e aproveitar que a tecnologia está aí à nossa disposição em várias coisas que a gente usa na vida, que a gente pode usar para a qualidade de vida, se a gente considerar que o novo normal também implica numa população mais idosa. Né? A gente tem muito mais gente velha que eu digo no sentido de faixa etária, né? Não de descartável, mas que a gente precisa se preparar para dar a elas não só vida longa com problema, é vida longa com saúde. A gente vai sair do lifespan para o health span, né? Que é vida com qualidade. É isso que a gente tem que fazer. E nós da educação física temos muito para contribuir nisso. Rapaz, eu estou aqui igual foca no circo, professor. Só batendo palminha, porque eu aprendi muito mais uma vez. Quero agradecer bastante a todos que estiveram com a gente aqui, a Lisa, a André, Renato, meu filhão Vitor Príncipe, que eu conheci lá em Niterói também, que agora está voando alto, graças a Deus e a competência dele. Foi um reencontro que o meu coração está assim, esfuziante de alegria. Obrigado a toda a galera do IFE por estar aqui com a gente também, participando. E um monte de gente boa que passou por aqui. Mestre Altamiro, é bem provável que eu vá te perturbar de novo. Você está onde agora? No Palmeiras? Não, eu estou sem clube, eu estou dando consultoria só. Estou fora do. Então beleza, então eu vou te perturbar pro mais futebol, vezes. mas não no futebol. Estou pro futebol, mas não no futebol. Estou dando consultoria. Melhor. Tá perfeito. Valeu. Foi um prazerzão te ver. Saúde, paz para a família, tudo de bom. E como pra tem aquele também. bonequinho que fala, fique em casa, para você ficar bem. É isso. Muito obrigado pela oportunidade, Ângelo. Vai ficar, se Deus quiser e os meus dedos conseguirem e o Instagram deixar, a live vai ficar aqui para gente no Insta do @edufisicaif, tá bom? Forte abraço para vocês, tudo de bom, gente. Tudo de bom, meu camarada.